E após o sucesso do Andrew Garfield em Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, todo mundo pede o retorno dele, isso a gente já sabe. Mas e aí, quais eram os planos da Sony para TASM 3, né? O espetacular Homem-Aranha 3 com o Andrew Garfield? Seria um filme legal? Não seria? Aqui a gente vai falar como que eles estavam desenvolvendo aquele filme que estrearia em 2018. Bora então pro vídeo, eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia, seja muito bem-vindo! Fala galera! Todo mundo subiu no Twitter, nas redes sociais, a hashtag MakeTASM3 no dia 25 de dezembro, né? No Natal a gente tava hypando esse filme. Mas e agora então? Eu parei pra pensar assim, pô, TASM 3 ia acontecer. E como que seria esse filme? Quais eram os rumores? Quais eram as informações que circulavam na época? O que eles iam fazer depois que o Homem-Aranha do Andrew Garfield perdeu a Gwen Stacy? Ele vai entrar num novo amor? Não vai? Ele vai ficar mais violento, como o próprio Andrew Garfield disse, né, em Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa? O que ia acontecer nesse filme? Eu perdi a Gwen. A minha. Ela era a minha MJ. E justamente, olha, uma prova, né, de que para fazer Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, eles conversaram com o Mark Webb, que era o diretor daqueles filmes lá, de que o Homem-Aranha ia se tornar mais violento depois da morte da Gwen. É verdade, eles colocaram isso em No Way Home e isso de fato era um rumor da época, era um plano do Mark Webb, ou seja, o Mark Webb chegou pra galera agora, pro John Watts, pro Kevin Feige, pra Amy Pascal e falou, não, ele ia ficar mais violento. E eles colocaram isso no filme, ele fala isso no filme, vamos relembrar aí. Em algum momento eu parei de segurar a força. Fiquei raivoso. Também estavam nos planos juntar o Homem-Aranha do Andrew com o Venom, com o simbionte Venom. Porém, a origem do Venom nessa história aqui, aparentemente seria uma criação da Oscorp e não uma criatura alienígena que viria do espaço. Aqui, tudo, né, nessa trilogia, nessa possível trilogia do Andrew Garfield, tá ligado com a Oscorp, né? O pai dele, né, do Peter, o Dr. Connors, depois o Harry e o Electro e tudo relacionado à Oscorp. Com o Venom não seria diferente, mas me conta aí, você gosta dessa versão onde tá tudo ligado à Oscorp? Mas agora, antes da gente continuar, você que é novo por aqui, ainda não conhece o meu trabalho, não está inscrito no canal, se inscreve agora para não perder mais nenhum vídeo falando do Homem-Aranha, em especial o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Se você é fã do Andrew Garfield, então se inscreve nesse canal para a gente seguir aqui juntos e eu continuar passando as notícias envolvendo esse aranha tão especial para muitos. Além do Venom, o plano do Mark Webb era colocar o Kraven, o Caçador, como principal vilão do filme. Eu acho muito interessante porque você pega, por exemplo, lá no quarto filme provável do Tobey Maguire, o Sam Raimi queria usar o Abutre e o Mistério, que curiosamente depois foram usados pela mesma Sony e pela Marvel, né, dentro do UCM, nos filmes do Tom Holland. Aqui o Mark Webb queria colocar o Kraven, o Caçador, que estava nos planos iniciais para ser o vilão de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, mas que no fim vai acabar recebendo um filme solo naquele universo da Sony. Então eu acho muito interessante que eles acabam usando, é claro que os personagens existem, é meio inevitável você acabar utilizando, mas tipo, o diretor teve a ideia, aí eles descartam, porque a Sony descartou a ideia inicial do Kraven o Caçador. E aí, algum tempo depois, eles acabam utilizando algumas daquelas ideias. Curioso, no mínimo. No fim, a Sony queria iniciar a formação do Sexteto Sinistro nesse filme. Vale lembrar que no final de TASM 2, né, de O Espetacular Homem-Aranha 2, a gente tem lá o Rhino sendo meio que o primeiro integrante desse sexteto. E a gente via braços do Octopus, asas do Abutre, né, lá na Oscorp, dando indícios de que o Abutre e o Dr. Octopus seriam fatalmente integrantes, né, do Sexteto Sinistro desse universo.
É lógico que é muito difícil você substituir, por exemplo, o Alfred Molina no papel, mas já havia até uma escolha para o novo Dr. Octopus. Christoph Waltz seria o novo Dr. Otto Octavius, enquanto Matthew McConaughey seria o abutre desse universo, que se uniriam então ao Rhino, do Paul Giamatti. Então conta comigo, Rhino, Dr. Octopus, Abutre. Faltam 3. O outro integrante seria o próprio Duende Verde do Danny DeHaan, do Harry de TASM 2, né, principal responsável ali pelo acidente que matou a Gwen. Já o quinto integrante, nossa, esse envolveria uma história bem macabra, porque estava nos planos, tem até arte conceitual disso, de que no final de TASM 2, isso acabou sendo retirado do filme, a gente veria a cabeça, sim, a cabeça do Norman Osborn, que tinha morrido no começo, né, de TASM 2, congelada na Oscorp. Ele seria revivido no terceiro filme e formaria o Rei Duende. Agora me fala se isso não é macabro, hein? Fala a verdade. Mas as coisas, na verdade, não parariam por aí. Tudo ia ficar ainda mais macabro. A Gwen Stacy da Emma Stone também voltaria, na forma de carnificina. A mesma coisa aconteceria com o seu pai, o Coronel Stacy. Essa é uma ideia que não agrada muito o público, né? Pelo menos de uma maneira geral, você pode até gostar, e uma ideia retirada dos quadrinhos do Homem-Aranha Ultimate. Mas é um negócio bem assim, louco até demais mesmo para um filme, claro, onde você tem um cara que anda pelas paredes depois de ser picado por uma aranha, né? Mas tá louco até demais, né? Você pode até me perguntar, né, quem seria o sexto membro do Sexteto Sinistro. Não havia uma ideia muito fechada, não há um rumor tão forte quanto a isso, mas como eu já citei, tem o próprio Venom, que entraria, né, no Homem-Aranha do Andrew, ou a gente pode ter esse Carnificina aí em forma de Gwen Stacy, enfim, fazendo parte disso tudo, mas eu ainda prefiro que a Gwen volte, né, que a Emma Stone volte no papel da Spider-Gwen, né, da Aranha Fantasma. Também estavam nos planos ainda de TASM 2, o que obviamente continuaria em TASM 3, adicionar uma Mary Jane, e a atriz Shailene Woodley até chegou a gravar cenas para TASM 2, mas isso acabou sendo retirado da versão final do filme. Então essa já tinha a atriz até que tinha feito gravações. Ela poderia acabar se tornando o próximo interesse amoroso do Andrew, do Homem-Aranha, né, do Andrew Garfield. E se eu falei mais cedo do Venom, integrando o uniforme do Peter, obviamente tem que ter um Ed Brock na história. Mas a ideia inicial não era nem fazer ele se transformar no Venom, pelo menos não inicialmente, e muito menos transformá-lo num vilão. Então aquela ideia de o Venom ser o sexto membro do Sexteto Sinistro, nesse caso aqui, olha só, de novo a gente falando, hein? Será que o Venom é o sexto membro do Sexteto Sinistro? Isso te lembra alguma coisa? Pois é, mas aqui nesse caso eles também não iam transformar o Venom num vilão. Parece que, pelo menos nesse sentido, a ideia de não ter um Venom como vilão, né? A gente tem aí o Venom do Tom Hardy, que definitivamente não é um vilão, né? Então essa ideia, pelo menos eles mantiveram. Eles tinham essa ideia para TASM e eles mantiveram isso agora nos filmes solos aí, desse Sony universo aí, que a gente não sabe onde vai parar, para onde vai, o que vai valer, o que não vai. Enfim, aguardamos aí Morbius para ter mais algumas notícias, né? Quem sabe já com o Andrew Garfield, né? Claro que não podemos esquecer da Felicia Hart, que estava lá em TASM 2 e que agora ia ganhar ainda mais destaque. A atriz Felicity Jones retornaria ao papel para agora vestir a roupa de Gata Negra. Olha, a Gata Negra é uma adaptação que eu queria muito ver no cinema, eu acho que daria muito certo, eu espero que isso aconteça muito em breve. Inclusive a própria Felicity Jones eu acho que era uma escolha excelente para o papel, eu gostaria de que, se eles voltarem com esse universo do Andrew Garfield, que ela volte junto também e apareça como Gata Negra. Talvez você não saiba, mas outra cena deletada de TASM 2, que quando eu assisti assim no DVD, nossa, eu pirei. No final do filme, o pai do Peter iria reaparecer vivo. Peter.
Ele ia encontrar com o Peter no cemitério, os dois teriam uma conversa. E eu fiquei assim louco quando eu fui assistir aqueles especiais do DVD, sabe? Cenas deletadas, essas coisas, e vi isso. Eu fiquei louco, eu me lembro na época em que eu vi isso. Meu Deus, não é possível que eles iam fazer isso. With great power comes great responsibility. Porque mesmo nos quadrinhos, né, sempre que eles voltam com essa história dos pais do Peter, é uma bagunça, ninguém curte muito. Você pode até curtir, é claro, faz parte, cada um com seu cada um. Mas eu também achava a história interessante na parte do mistério, dele identificando as coisas, descobrindo as coisas. Mas aí já voltar com o pai dele vivo, depois dele cair lá do avião, milhares de anos depois, era uma ideia péssima. Mas na verdade, a ideia era de que aquele cara era na verdade um vilão do Homem-Aranha, o Camaleão, se fazendo passar pelo pai do Peter. Agora, não me pergunte como que o Camaleão descobriu que o Peter Parker é o Homem-Aranha e muito menos como ele descobriu a identidade, né, a forma física do pai do Peter. Bom, essa parte já não é tão difícil, né? Depois que descobrir que o Peter é o Homem-Aranha, você acha uma foto do pai dele e beleza. Mas mesmo assim, olha, era uma história louca demais. Esse filme tá cheio de história louca, né? Mas e aí, você gostou ou não gostou da ideia desse filme, TASM 3, se ele for feito dessa maneira aqui, mesmo que num futuro próximo, você vai ou não vai gostar? Vai fazer você ter vontade de ir pro cinema? Essa história meio louca? Me conta aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal e deixa o sininho acionado para não perder mais nenhum vídeo aqui comigo. Só aqui você vai ter as principais notícias sempre o mais rápido possível. Então se inscreve aí para não perder mais nada e não correr o risco de ficar desinformado. Nossa, desinformação é um negócio muito ruim nos dias de hoje. Então se inscreve aqui, porque você tem aqui desse lado um jornalista que vai estar passando sempre as notícias para você. Sim, eu sou jornalista formado pela PUC Campinas, exatamente. Então se inscreve aí e aqui do lado nós temos outros vídeos falando sobre o Homem-Aranha do Andrew Garfield. A gente se vê então numa próxima ou num desses vídeos e então até mais. Tchau, galera!